Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje aqui mais um vídeo, tá? Hoje eu vou estar respondendo, esclarecendo algumas dúvidas que vocês têm, tá? Em relação ao fermento de batatinha, tá bom? Tem gerado bastante comentário lá, tanto no grupo como no canal, tá? Então hoje eu vou estar esclarecendo para vocês algumas dúvidas que algumas pessoas têm. E aí pode ser a sua dúvida, tá bom? A mesma dúvida que você tem. Então eu vou estar esclarecendo aqui, tá? Eu vou estar aqui falando algumas perguntas, tá? E respondendo, tá bom? Algumas perguntas que vocês mesmos fizeram, tá bom? Pra mim. Oi, posso fazer a esponja sem açúcar? Sim, você pode estar fazendo a sua esponja só com o fermento, tá? A quantidade de fermento que você vai estar utilizando nos seus pães, tá? E a farinha de trigo. Mistura ali os dois até formar aquela massa ali em ponto de massa de bolo, tá? Nem tão pesada, tá? E também não tão fina, em meio termo. E aí você vai estar deixando aquela esponja crescer de 3 a 4 horas, tá? Quando ela crescer, você vai colocar os demais ingredientes, tá bom? Outra pergunta aqui que a nossa colega fez. Para não acelerar, vai sempre... Outra pergunta aqui que a nossa colega fez foi... Respondendo aqui a segunda pergunta que a nossa colega fez, para não acabar, vai sempre reformando o fermento? Chega um ponto que o fermento acaba e tem que fazer outro novo, não tem validade? Então, a reforma do fermento, essa reforma que nós fazemos, tá? Que eu sempre estou falando aqui, faça sempre 5 reformas, no mínimo 5 reformas para você estar fazendo o seu pão. Para tirar a acidez, tá? E quando você vai fazer o seu pão, você tem que reformar antes, porque é uma forma de você estar ativando o seu fermento, tá? O seu fermento, vamos supor que ele ficou ali 15 dias na geladeira sem ninguém mexer nele, tá? Você não fez pães, você deixou lá o seu fermento sem reformar. Então, aquele fermento, ele acaba ficando bem quietinho, bem colhido, ele não tá ativado ali. Então, a reforma é uma forma de você estar ativando ele, tá? Você vai estar reformando ele, vai estar tirando a parte que você tem vídeo aí, tá? No canal. Eu vou estar deixando aqui na descrição de como reformar o seu fermento, tá? Então, essa reforma é uma forma de você estar ativando o seu fermento e uma forma de também não estar acabando jamais com o seu fermento, tá? Tem fermento que dura mais de 10 anos, mais de 20 anos, 30 anos, a vida toda, tá? Basta você cuidar direitinho do seu fermento e não deixar ele morrer, tá? Então, você reformando o seu fermento, ele não vai acabar. Ele não tem data de validade, tá? Você cuidando bem dele, ele não vai morrer e você vai ter o seu fermento pro resto da vida, tá bom? Vamos aqui para a nossa terceira pergunta. Por que tanta reforma? Qual a quantidade de fermento para 2 pães? Então, vai depender muito do tamanho dos seus pães, né? Para pães de 700, 800 gramas, eu costumo colocar ali para 2 pães 500 ml de fermento, 450 ml, tá? De 450 ml a 500 ml de fermento tá perfeito. Já se você for fazer os seus pães menores, pães de 500 gramas, 600 gramas, você pode estar colocando 250 ml de fermento, tá perfeito, tá bom? Então, aqui 2 perguntas, né? Por que tanta reforma? E qual a quantidade certa para fazer 2 pães? Então, por que tanta reforma? Muitas pessoas têm me feito essa pergunta. Por que tantas reformas? Então, quando você faz o seu fermento, ele tem se você colocar na sua boca, ele tem um gosto muito forte, tá? Depois de 3, 4 dias ele fermentando ali dentro daquela garrafa, ele tem um gosto muito ácido, tá?
Então é um fermento muito novo, então ele precisa de reformas, tá? Então é aí que você vai estar fazendo a reforma do seu fermento. Aí vem a segunda reforma, e aí quanto mais reforma você vai fazendo, mais o fermento vai perdendo aquele sabor e aquele gosto de acidez, tá? E aí ele vai crescer, ele vai ser um fermento que cresce os seus pães, tá? E ele vai perder aquele sabor de acidez. Então, tanto ele vai ficar forte, o dinossauro. Tanto ele vai ficar forte, como ele não vai ter mais aquele sabor de acidez, tá? Então, tá aí explicado o porquê tantas reformas, tá? Vamos para a quarta pergunta, tá? Não posso dar para alguém esta muda que vou jogar fora? Sim, ela tá falando aqui da muda, quando fazemos a reforma, né? De 1 a 5 reformas. Você tá fazendo ali a reforma, você pode estar pegando aquele descarte, né? Que você iria descartar, você pode estar colocando em uma garrafa PET e dando para alguém, né? Para alguma colega, alguma vizinha, qualquer pessoa que você quiser, tá? Você pode estar pegando aquela muda ali e dando para a pessoa. De 1 a 5 reformas, ela vai ter que continuar reformando, tá? Ela vai ter que fazer as 5 reformas. Já se seu fermento tiver 6 reformas, então ela não vai precisar fazer de 1 a 5 reformas não, tá? Ela só vai reformar uma vez para fazer o pão, e aquele fermento ali ele já tá pronto. Ela só vai ter que reformar aquele fermento quando for estar utilizando, tá? Ou fazendo pão, fazendo cuca, bolo, o que ela quiser fazer, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Depois da segunda reforma, vou reformar todos os dias, tipo 24 horas, e todos os dias tirar 250 ml e jogar fora, e acrescentar as 500 ml novamente? Sim, tá? Se você eu costumo já falar direto aqui. Algumas pessoas até falam: nossa, Luana, você repete, é porque tem algumas pessoas que não entendem, tá? Para algumas pessoas tem uma facilidade de aprender, outras já tem mais dificuldade. Então sempre eu tô apertando na mesma tecla, tá bom? Fica meio até que repetitivo, mas é uma forma de eu estar ajudando algumas pessoas que têm mais dificuldade de aprender, tá bom? Então, você pode estar tirando 250 ml desse fermento, tá? Se você é uma pessoa que faz muitos pães, faz pães para fora, para vender, tem uma família grande, tá? Então você vai estar descartando 250 ml, por quê? Porque o seu fermento vai aumentando. Você vai estar colocando 500 ml, vai estar tirando 250 ml, o seu fermento vai aumentando, tá? Ele vai para 750 ml, depois ele vai para 1 litro e assim sucessivamente. Se você é uma pessoa que não faz muito pães, tá? Então você vai estar descartando 500 ml, tá? Você vai fazer a sua reforma bonitinha, tudo direitinho. Vai estar colocando as 500 ml, açúcar, o sal e a batatinha. Depois você vai estar juntando com o fermento da garrafa, vai estar misturando e vai estar retirando as 500 ml, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Deixa fora da geladeira depois das reformas? Sim, tá bom? O seu fermento, ele não tá pronto. Vamos supor, tô na segunda reforma. O seu fermento ainda não está pronto, ele vai ficar fora da geladeira. O fermento, depois das 5 reformas, ele vai para dentro da geladeira, você fura a tampa dele e coloca ele dentro da geladeira. Para que eu furo? Para a garrafa não ficar acumulando gás dentro da geladeira, tá? Porque é muito perigoso. Então, o seu fermento já está pronto, não tem necessidade de estar acumulando esse gás dentro da garrafa, tá bom? Depois do fermento pronto, vai para a geladeira? Sim, já respondi, né? A reforma tem que ser uma vez por semana? Então, pessoal, vamos responder aqui mais uma pergunta, tá?
E as reformas tem que ser uma reforma por semana? Não, o seu fermento ele pode ficar dentro da geladeira, tá, guardadinho. Ele pode ficar até 20 dias sem reformar, tá bom? Então eu costumo dizer para as pessoas que uma vez no mês você reformando o seu fermento já é o suficiente, se você não vai estar utilizando, tá? Se você utiliza seu fermento todo dia, você pode estar reformando todo dia reforma o seu fermento, tá? Então sempre antes de estar utilizando o fermento, você reforma ele. Pode guardar no vidro? Sim. Depois do fermento pronto, você pode estar colocando em um vidro, tá? Você pode estar colocando em um vidro assim, ó, tá? Um vidro rosqueado mesmo, tá? Normal. Pode estar colocando o fermento aqui dentro. Seu fermento já com 7, 8 reformas, tá? Depois de 5 reformas, você já pode estar colocando em um vidro. Você não vai rosquear esse vidro, tá? Porque ele, querendo ou não, aqui tá abafado, ele vai estar começando a acumular o gás aqui dentro. Então, você só basta fazer assim. Só colocar aqui, ó, tá? Só encostar aqui a tampa já é o suficiente e colocar dentro da geladeira. Não precisa rosquear o vidro não, tá bom? Então, pessoal, respondendo aqui mais uma pergunta. Depois de alguns pães que fiz, meu fermento voltou a ficar ácido. O que eu posso estar fazendo? Então, você pode estar fazendo, tirando a acidez dele, tá? Renovando ele. Eu vou estar deixando aí o vídeo aí de como tá tirando, tá? A acidez do seu fermento. Eu fiz até uma postagem aí do vídeo no canal. Você vai estar tirando 500 ml do seu fermento e vai estar substituindo por água, tá? E aí vai estar deixando esse fermento ali 24 horas. Depois você vai reformar ele novamente, normalmente, e aí vai estar utilizando, tá? Então, isso é uma forma de você estar tirando a acidez do seu fermento. Próxima pergunta. Reformei meu fermento ontem às 18 horas. Posso fazer a esponja hoje? Ou tenho que reformar novamente? Então, eu sempre indico você estar reformando antes de estar fazendo, tá? Os seus pães. Eu vou estar fazendo pães 2 horas da tarde. Então, 2, 3 horas antes, você reforma o seu fermento, faz a esponja, deixa a esponja descansando e depois amassa o pão com a esponja já descansada, tá bom? O que eu posso estar fazendo com o descarte do fermento de batatinha? Então, você vai estar podendo fazer rosquinha, tá? Eu já fiz o vídeo, já coloquei no canal, tá? De como tá fazendo a rosquinha. Ela é frita com o descarte do fermento de batatinha, tá? Você pode estar fazendo panqueca, tá? Panqueca fica maravilhoso. A massa da panqueca, você vai estar colocando ali a farinha de trigo, ovo, leite, óleo ou margarina, tá? Fazendo a massa da panqueca e utilizando o descarte do fermento de batatinha, tá? Isso aí é uma boa opção para que você não tenha que estar descartando e jogando fora o seu fermento, tá? Mas esse procedimento só pode ser feito depois da segunda reforma, tá? Depois da sua segunda reforma, você pode estar pegando e o seu descarte, e ao invés de estar jogando fora, você pode estar fazendo rosquinha ou panqueca, tá bom? O seu descarte do fermento de batatinha, tá bom? Então, pessoal, outra pergunta aqui, tá? Gostaria de saber se tem algum problema abrir a garrafa para sair o gás e não fazer a reforma. No caso, eu abri minha garrafa que estava em ponto de vidro. Então, ela tá perguntando aqui o seguinte: a garrafa dela já tá em ponto de vidro, tá?
Então, seria no caso ela ter que fazer a reforma hoje. Mas ela não pode fazer a reforma hoje, tá? Ela não vai poder estar fazendo a reforma hoje. O que é que ela pode estar fazendo com essa garrafa? Ela pode estar abrindo um pouquinho só a garrafa, tá? Ela não vai estar desrosqueando a garrafa toda por completo e tirando aquele gás, não. Ela vai desrosquear a garrafa, tá? Devagarzinho, pouquinho. E aí vai estar deixando ainda um pouco de gás dentro da garrafa, tá? Para que amanhã, quando ela for fazer a reforma, a garrafa já esteja novamente em ponto de vidro, tá bom? Então, eu não indico você estar fazendo o seguinte: o seu fermento não está pronto, tá? Ele ainda está em ponto, em tempo de criação, tá? Você tá abrindo, tirando o gás por completo do seu fermento, tá? E deixando aquele gás sair por completo, não, porque é o gás que faz que o seu fermento tenha uma boa fermentação, tá? Então, você vai estar frouxeando um pouquinho a tampa e deixando um pouco de gás sair, tá? Não o gás por completo, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham, deixa o joinha de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.